Pronto, agora vai. Então, gente, shalom, shalom a todos. Estamos iniciando, então, a nossa aula de número 5. Estamos na aula de número 5 da disciplina disciplina Avodá. Nós já vimos até aqui, primeiro, começamos a ver a primeira em si ramificação, que é a de não acreditar que exista outra divindade além de Deus. A gente viu a segunda, que proíbe a fabricação de ídolos. Vimos a terceira também, que proíbe a comercialização de ídolos. E vimos a quarta, que proíbe nós termos algo que se assemelhe a um ídolo, uma estátua ou imagem que, digamos, que seja destinada para idolatria em algum lugar, algum tipo de segmento, algum tipo de religião no mundo, e termos aquilo sobre o nosso teto. Ou seja, sobre a nossa posse, melhor dizendo, não sobre o nosso teto, mas sobre a nossa posse. Se de repente, por exemplo, é do amigo, mora com você, esse amigo ele tem, não é sua posse, é dele. Se de repente é de um pai, de uma mãe, do cônjuge, é daquela pessoa. Entendeu? Não é dele, não é sua, é dele. Então, logicamente, a proibição da quarta ramificação, ela nos proíbe de ter sobre os nossos cultos. Se nós pegarmos e trazermos algo que é destinado para a idolatria, para a nossa posse. É isso. Agora, a gente vai ver o seguinte, mesmo que uma pessoa ela não tenha sobre a sua posse, e mesmo que a pessoa não fabrique um ídolo, e mesmo que a pessoa não comercialize o ídolo, ela pode estar praticando idolatria ao participar de algo que seja um culto idólatra. Dentro dessas formas de não participar de um culto idólatra, nós temos duas proibições a respeito disso. A quinta ramificação é a sexta. A quinta, ela vai proibir o quê? De nós pegarmos uma das formas de adorar a Deus, uma das formas de nós reverenciarmos a Deus, uma dessas formas sagradas, e pegar essa forma e levar para a adoração do ídolo, para a adoração da idolatria. Vamos ver isso, como que isso se dá, de que forma. Então, primeiro, a quinta ramificação ela vai dizer o seguinte: proibido curvar-se a qualquer ídolo, ou jurar por ele, oferecer-lhe vinho, ou qualquer outra coisa, ou oferecer-lhe sacrifícios, ou acender incensos para ele, ou realizar qualquer ritual religioso perante ele, mesmo que não seja a forma habitual de adorá-lo. Êxodo capítulo 20, versículo 5, está escrito: não se incline diante deles. Então, gente, o que significa? Significa o seguinte: na época do templo sagrado, você tinha formas específicas de adorar a Deus. Dessas formas específicas, algumas nós fazemos ainda. Vou dar um exemplo para vocês. Nós, quando vamos fazer uma prece, fazemos de pé. Nós ficamos de pé e apresentamos uma prece. Essa é uma das posições que se usa para reverenciar a Deus. No Alei, no Lei Berra, nós costumamos nos inclinar, né, como o japonês, quando cumprimenta o outro, né, não reverencia assim, abaixa e tal, cumprimenta. A gente faz o mesmo tipo de reverência no Alei, para com Deus. Esse tipo de reverência só pode ser usada para com Deus. Existem algumas formas de reverência que não se faz mesmo a Deus hoje. Mesmo a Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Uma delas é fazer um sacrifício. Sacrifício só dentro do Beit HaMikdash. Só podia fazer dentro do Beit HaMikdash. Então, hoje não se faz sacrifício. Outra forma, queimar incenso.
Queimar incenso não se queima incenso hoje. Como forma de culto, não. Como forma de culto, não se queima incenso hoje. Pode queimar para espantar pernilongo ou alguma coisa assim, né? Mas matar o pernilongo não significa que você está prestando um culto. Não, é apenas um antídoto contra um inseto. Derramar libações. A pessoa pegava o vinho, né? Ela pegava o vinho e derramava 3 vezes sobre digamos assim, uma comida, uma libação. Ou uma comida era oferecida para Deus. Libação, a gente chega numa categoria dentro do Kiddush que a gente ainda faz para Hashem. Então, a gente praticamente costuma fazer também. Então, esses 4 tipos de ritos, do quais eu falei aqui, são formas específicas que só podia usar para Deus. Além disso, qualquer pessoa que pega qualquer coisa sagrada, qualquer forma de adorar a Deus de maneira sagrada, ou um livro sagrado do judaísmo, ou pega um símbolo sagrado do judaísmo e leva aquilo para a idolatria, ele comete o mesmo erro específico que esses erros aqui. Porque a proibição aqui, você é proibido de usar alguma coisa que só serve para a santidade, você não pode pegar aquilo da santidade e levar para a idolatria. Aí a pessoa vai falar, mas o ídolo tal, ele não é adorado dessa forma. Que o ídolo tal, ele não é adorado dessa maneira. Por exemplo, digamos, Buda, a pessoa que é budista, como que ela faz o rito do budismo? Ela queima incenso, né? Ela queima incenso. Aí, digamos, uma pessoa fala, não, eu vou fazer oração para o Buda. Eu estarei cometendo mesmo erro? Sim, estará. Por quê? Porque você está usando algo que foi feito para Hashem como uma forma de culto para o Buda. Um outro exemplo disso, digamos que alguma rito específico, algum livro sagrado no judaísmo, o Midrash, o Humash, a Torá escrita, o Taná, a Torá oral, ou então o Talmud, a Mishnah, Gemara, o Zohar, Kadosh. Alguém pega esses livros, compra e leva para uma igreja. Os livros que fazem isso. Aquela pessoa que está estudando esses livros dentro daquela denominação, dentro daquela igreja, ela vai estar usando isso para idolatria, para impurificar coisas que foram sagradas. Ele pode ser que inconscientemente ele nem consiga entender que está usando dessa forma. Ele até pensa que está fazendo com algum tipo de serviço a Deus na cabeça dele, entenderam? Mas, no entanto, é uma proibição da Torá. Essa proibição, por exemplo, é a proibição que mais os messiânicos eles caem. Mais eles caem nessa daqui. É a proibição de pegar coisas que foram feitas para o culto da santidade e levar para a adoração do chuchu. Pegar coisas que foram feitas para a santidade e levar para o rito, né? Geralmente eles compram o talit, eles compram o tefilim, né? Eles têm uns que têm até a arca mesmo, né? Tem uns que tem de tudo, né? E pega todos aqueles ritos e leva. Quando ele faz isso, ele está pegando algo que foi usado para um tipo de devoção especial a Hashem e está impurificando ele. Algo bem grave nisso. É idolatria. Ele comete uma idolatria com essa forma de serviço que eles prestam. Então, Sefer Hinur 28, ele vai dizer que nós aprendemos aqui, com a ajuda de outros versículos, que existem 4 cultos sobre os quais a Torá insiste com qualquer idolatria no mundo. Ou seja, resiste com qualquer ideia. Insiste aqui, foi na hora de digitar.
resiste com qualquer idolatria. E mesmo que não seja um modo de sua adoração, somos responsáveis por isso. Um desses 4 que se curvando. Juramento também entra, tá? Juramento quando se faz, digamos, a uma trindade. A pessoa está jurando a trindade. Ela entraria, então, nessa proibição também. Então, qualquer ato de devoção que é usado para Hashem, a pessoa pegar ou usar aquela devoção para um ídolo, é a proibição aqui. O Rambam no Mishneh Torah, ele Melahim, capítulo 9, Alahá 2, ele vai dizer que um não-judeu é punível por todo tipo de avodah-zará que um tribunal judaico consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, o não-judeu não é executado, mesmo na época dos tribunais, ele não seria, por um tipo de avodah-zará que um tribunal judaico consideraria digno de pena de... não consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, embora um não-judeu não seja executado por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Aqui, quando diz ele está proibido de se envolver em todas elas, significa o seguinte: tudo aquilo que é considerado idolatria para o judeu, todas as proibições de idolatria para o judeu. Você pega lá o Sefer HaMitzvot Rambam, e aí você pega todas as proibições. Você vai pegar a proibição número 1, 2, 3, e você vai indo, até a proibição número 30, até a proibição 34. Aí você vai ver todas essas proibições. 34 proibições de idolatria são também idolatria para nós. O judeu, o que vale no quesito idolatria, vale para ambos, independente se a pessoa é judeu ou não judeu. Toda a humanidade é proibida de todos os conceitos de idolatria. Então, vamos estar listando aqui alguns exemplos. Não fazer preces ou cantar músicas para Yeshua. Por quê? Prece é uma coisa que você faz para Hashem. Você apresenta seus pedidos para Deus. Uma pessoa que apresenta para Yeshua seus pedidos, ele está cometendo idolatria. A música, o destino da música. Qual o destino da música? É engrandecer e reconhecer o Criador do universo. Alguém que pega a música para estar oferecendo para qualquer ídolo, está praticando idolatria. Não se curvar diante de uma imagem, mesmo que seja para pegar uma moeda no chão. Então é o seguinte, a pessoa vai, de repente, moeda caiu do bolso. Hoje é mais difícil, porque hoje quase a gente não usa mais dinheiro. Hoje as pessoas geralmente têm Pix, ou têm cartão de débito, cartão de crédito. Geralmente as cidades menores têm dinheiro ainda circulando. Igual aqui ainda tem dinheiro circulando. Mas a última vez que eu fui a São Paulo, eu passei uma dificuldade muito grande. Porque eu inventei de sacar o dinheiro. Aí eu chego em São Paulo para pegar Uber para lá, Uber para cá, Uber para lá. Ninguém aceita dinheiro físico. Então, isso, infelizmente, ainda tem. Digamos que uma moeda cai do seu bolso ou cai da sua mão e, de repente, tem uma imagem daquele tamanho, né? Uma imagem de 1 metro e tanto de altura na frente. Está no supermercado mesmo. O que você faz? Se você baixar ali, alguém pode olhar lá de trás e ver, olha, fulano está baixando para a estátua. Vai levar as pessoas à confusão. O que você faz nessa hora? O indicativo, segundo aquilo que está no Kitsu Shulchan você chuta a moeda. Até ela sair de frente da estátua. Depois que ela saiu de frente daquela estátua, você pode pegar a moeda. E aí você não corre mais o risco de alguém estar praticamente confundindo o seu ato de pegar a moeda com o ato de estar se curvando para a imagem. Não usar os livros sagrados do Taná, Torá, Midrash, Tehillim, Zohar em prol do cristianismo. Então, a gente não pode estar... De repente, por exemplo, se uma pessoa sabe que eu vendo, e se eu sei que ele é cristão,
Isso daí é o seguinte: um livro que é um livro mais profundo eu não vendo para um cristão, entendeu? Geralmente, pode ter alguns que tá com a intenção mesmo de largar o cristianismo. Pode ter. Até porque um dia a gente também teve naquele papel, né? No entanto, muitos, digamos assim, pastores, eles costumam pegar o conteúdo, estudar esse conteúdo para criar uma defesa contra ele. Isso acontece muito, tá? Acontece muito. Eles ficam pegando o conteúdo para ver se acham algum tipo de defesa. E aí acabam impurificando, praticamente. A intenção acaba sendo uma intenção impura. Não aceitar Yeshua como Deus ou Senhor, né? O ato que o pessoal levanta a mão, vai lá e aceita o fulano de tal. Esse ato aí é como você estivesse reconhecendo aquela divindade. Não fazer juramento para um ídolo ou um símbolo de idolatria. Não mencionar o nome de Yeshua com honra ou deferência. O que é honra ou deferência? Tá, aqui eu estou colocando Yeshua, mas pode ser Buda, pode ser outro, pode ser, de repente, outros ídolos também, tá? Pode ser Brahma, pode ser o deus também lá, Shiva, Vishnu, por aí vai. Então, isso significa o seguinte: a pessoa ela não deve pegar aquela história que foi escrita para idolatria e dizer assim: olha como essa história é bonita. Olha como essa história tem belos exemplos. Eu não acredito nisso, mas, no entanto, esse ensinamento dele eu pratico. Isso é dar deferência. Tá? Isso é dar deferência. É dar respeito a algo que foi criado para idolatria. Não comer panetone no Natal ou participar de Santa Ceia e Eucaristia. Ambos são práticas de cultura, tá? Simbolizando, por exemplo, a Eucaristia e a Santa Ceia, elas flertam com o sacrifício. Aí, nesse caso, eles consideram o sacrifício de um homem. Né? O panetone no Natal, ele flerta com libação. É como se fosse uma comida que tem um requisito ritualístico. Então, a gente procura não comer no Natal. A gente não faz nenhuma celebração que associe ao Natal, na verdade. Né? Não comer ovo de Páscoa. Agora, ovo de Páscoa, eu já vi uma opinião de alguns amigos, é o seguinte: se você pegar o ovo e você deformar o ovo, você pega aquele plástico dele e queima ele. E você quebra aquele ovo em 1000 pedaços. Você pode, porque você deformou o ídolo, não tem mais o uso para idolatria. Eu me abstenho total de ovo de Páscoa, não como. Não como, não. Mas tem, eu já vi essa opinião, tá? E a gente procura trazer as opiniões para vocês de uma forma assim que seja bem imparcial sobre todos esses temas. Então é isso. Agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar o dedo aí. Bia, pode falar. Então, essa do ovo de Páscoa, de deformar o ovo, foi hilário. Eu fiquei rindo aqui sozinha. Queima o plástico. Primeiro você queima o plástico. Depois você deforma o ovo, né? Quebra em vários pedacinhos. Achei interessante. Mas aí, More, eu estava aqui pensando sobre libação, né? O libação quer dizer o quê, propriamente dito? Libação é qualquer comida que ela tenha uma associação de ritual. Entendeu? Qualquer comida que seja ritual. O canjicão, por exemplo, na Semana Santa. O bacalhau na Sexta-feira Santa. Eles se tornam libações. Ele tem uma representação de uma forma de cultuar aquela divindade. Então, toda comida. Então, quando o senhor falou kiddush, o kiddush pode e deve, né, ser uma libação, então. É uma libação só que ao Criador. Entendeu?
A gente Sim, está sim. oferecendo, santificando o Shabat com o ato de fazer abrahar sobre o vinho. A gente está falando, ó, eu honro o Criador do universo. Ok, Maria. Ronald, pode falar. Está fechado, Ronald. O microfone está fechado, Ronald. Oi, Moré. Agora, Tá. Pode comer aí, pai. É, quando eu estava na transição, Moré, do cristianismo agora para o Hassidut, judaísmo, eu ainda tinha comprado uma bandeira de Israel, né? Numa loja cristã, certo? Esse objeto que eu comprei, essa bandeira, eu devo me desfazer e comprar por exemplo, com o senhor, com livraria Seifer ou a Mayanot? Como é que eu procedo? tem várias procedências, entendeu? A primeira delas, no movimento Rabat, a gente procura não usar a bandeira de Israel, entendeu? Ah, Existe uma simbologia sobre a bandeira de Israel, sionista, que não é muito positivo. Mas nós temos a bandeira Machia, uma bandeira amarela, entendeu? A bandeira Machia, que é a hum, bandeira do judaísmo. Está escrito lá, o profeta Isaías, que então ele erguerá uma bandeira e as nações, o mundo, então, vai praticamente estar com aquela bandeira. Então, a bandeira Machia é a bandeira. Vamos lá, deixa bem claro. Quando eu falo bandeira Machia, é uma bandeira do judaísmo como forma internacional. Ainda que a gente não está falando, por exemplo, só do rap, mas o mundo inteiro, todos os judeus esperam Machia. O mundo inteiro, todos os judeus. Então, quando a gente fala em Machia, a gente fala da era de Machia. Quando a gente fala de Machia, a gente fala sobre uma época em que os profetas falam. Então, a bandeira da monarquia de Machia, né? É uma monarquia, tem uma coroa lá, tudo. Coroa simboliza Keter. Keter é 620, o valor da Giamátria. 613 do povo judeu, das mitzvot que o povo judeu tem, e 7 mitzvot Bnei Noah. Então, junto, a coroa simboliza o ato de coroar, primeiro, o rei do universo, que é Hashem, o qual vai disponibilizar um justo rei, um justo governante, para que possa fazer com que essa transferência desse mundo que está para uma era de paz, de realmente harmonia, uma era sem fome, uma era onde as pessoas vão ter suas necessidades supridas, né, possa ocorrer. É isso que simboliza a bandeira amarela, a bandeira de Mashiach. entendi, Moré. Meu pai, como ele trouxe agora, né? Hoje, essa bandeira lá do interior, que ele está aqui comigo em casa, eu falei para ele, pai, prega logo aqui na porta do quarto, que eu gosto. Aí eu falei, então, nesse caso, eu vou pedir para tirar e adquirir a do Rabad. Simone, pode falar. Eu queria saber a respeito da festa junina. Eles estão adorando alguma idolatria também? Sim, a festa junina, né, ela tem o seu próprio ídolo, tem um São João. Esse é o ídolo da festa junina. E a festa julina também ela tem. Então, dali, ao rito, a forma, as danças, as expressões, o ato de atravessar a fogueira, à meia-noite, o quentão, são todas formas associadas ao reconhecimento desse ídolo. Então, acaba sendo uma associação mesmo. E a respeito, assim, da Semana Santa, geralmente eles comem peixe, então a gente também não pode comer peixe nessa semana, né? Então, geralmente eles vão comer peixe na sexta-feira,
Santa, né? É o dia que eles vão comer peixe. Nesse dia, a gente come bacalhau o ano inteiro. Só nesse dia a gente não come. Entendeu? Nesse dia. Entendi. Aliás, nesse dia eles falam que não pode comer carne. É aí que a gente come carne. Faz até churrasco nesse dia. Até churrasco a gente faz nesse dia. Entendi. Só isso, obrigada. Nada. Bia, pode falar. Só voltando à pergunta da Simone, tem Junina, né? Junina, Julina e Agostina, né? Agora são 3 meses dessa festa aí que eles fazem, e sempre, Moreira, você pode, não sei se o senhor já pensou nisso, mas a festa, a nossa, no caso, foi da fogueira, como que fala? Foi a passada agora. Lago Baome. Então, sempre perto das festas, tem uma festa cristã. Já reparou? Sim, tem. A festa das luzes, Natal, a festa da Páscoa, né? Da Peça, de Peça. Esse ano bateu juntinho, no mesmo dia. A festa de Páscoa. É incrível isso. A impureza, né? Na verdade, a tomar a impureza, ela vai ter sempre ela vai agir como um equivalente à santidade. Entendeu? Ela vai agir com a força contrária. Então, para ela fazer isso dentro de um tempo, ela vai sempre pegar algo que foi destinado para a santidade e imitar. Porque a idolatria não cria, ela imita. Né? Se você pegar todo o conceito, tudo ela imitou. Por exemplo, Natal. Veio de onde? O povo de Israel já fazia Hanukkah. Então, a idolatria copiou. Lag BaOmer, daí a impureza foi e criou o quê? Festa junina, para ser um equivalente. Né? Por exemplo, Peça, eles foram lá e criaram o quê? Coelhinho da Páscoa. Né? Eles criaram o Coelhinho da Páscoa. Mas o original mesmo é Peça. A gente tem o nosso ano da criação do mundo. Do Adam Arishon, o ser humano criado por Hashem. Então, nós fazemos 1º de Tishrei, o dia em que o ser humano foi criado. Né? Aí eles falam o quê? Inventaram um nascimento do fulano de tal. Então, tudo vai ser para um peso contrário, oposta, para se opor à santidade. A festa de Esther, né? Da Esther também. Eles fizeram carnaval, né? Carnaval. Eles fizeram carnaval. Pode reparar, todas elas. É incrível isso aí. Importante que o senhor falou. A diferença é que eles vão exagerar na luxúria, se você olhar. Todas essas festas, elas vão exagerar na luxúria, na glutonaria, nos vícios. Sempre oferecendo algo que deturpa. Entendeu? Entendi, sim. Muito boa a explanação, Moreno. Obrigada. E Holanda, pode falar. Moré, você falou sobre os livros, né? O Terrelim. Se a gente fala para uma colega, assim, a colega não está se sentindo muito bem de saúde, aí a gente fala assim, leia o salmo do seu aniversário, a gente não pode, né? Se ela não é idólatra. Então, isso é um caso um pouco diferente, porque aí ela está precisando de ajuda, entendeu, Holanda? Uhum. Ela tá uma pessoa necessitada. É como se você estivesse fazendo uma tzedakah para ela. Entendeu? Tá. Uhum. Desse caso, entra um pouquinho diferente, porque geralmente o que eu falo da pessoa pegar para levar para um culto idólatra é realmente um culto específico para idolatria. E a pessoa vai pegar livros sagrados para levar para aquilo. Ou para, de repente, um pastor criar um tipo de defesa contra o judaísmo.
a partir de escritos, entendeu? Ele compra escritos exatamente para isso, para criar as teorias dele. Aí é uma questão diferente, porque a pessoa se aproveita de uma boa intenção para criar uma má intenção. Entendi. Quer dizer, pode ficar tranquila nesse sentido, né? E nesse caso, sim, pode falar com ela a respeito Tá disso. E quando eu já falei, por isso que eu fiquei agora preocupada. Aí eu falo assim, você pede simplesmente não, somente para Deus, não divida ele com ninguém. Aí Sim. a minha colega fala assim, tá bom, vou fazer. Foi positivo porque você ensinou ela o caminho do monoteísmo. Você ensinou ela a conexão do monoteísmo, conexão pura. E ela só foi possível ter esse entendimento, por quê? Porque, de repente, ela ficou com algum tipo de aflição, problema, e você ajudou ela nesse caso. Talvez até mesmo essa necessidade é a Shem, abrindo uma oportunidade dela se conectar com ele. Tá bom, More, obrigada. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, aula de número 5. Amanhã, 7h30 a gente vai ter a aula de número 6. Que a Shem possa dar uma ótima noite para vocês, com muitas bênçãos maravilhosas. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Shalom. Amanhã vai ter aula então, né, More? Sim, 7h30. É a mesma, vou dar? É a mesma rodada. Ah, tá bom. Porque Shalom. hoje eu não lembrei, não. Hoje eu ia passar batido. Tudo bem. Obrigada lá por me avisar. Nada. Shalom. Shalom, boa noite. Shalom.